Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nesta aula eu vou fazer uma introdução aos movimentos retilíneos e falar sobre velocidade média e velocidade instantânea. Nós iniciamos o estudo do movimento definindo o conceito de referencial. Referencial é o local onde colocamos um sistema cartesiano para medir as posições dos objetos, tá? E essa definição ela é muito importante pelo fato do movimento e repouso dependerem do referencial, assim como a trajetória executada. Tá? No vídeo, nós vemos que a bola faz um movimento parabólico para um referencial na Terra. Só que para um referencial interno ao trem ou que se move junto com ele, a bola passa a não ter mais essa velocidade horizontal. Nesse caso, a bola executa uma trajetória puramente vertical. Então, é importante que vocês lembrem que movimento e repouso são relativos, dependem do referencial. Bom, com o referencial e o eixo cartesiano definidos, nós podemos falar sobre o conceito de deslocamento e distância percorrida, tá? Então, o deslocamento ele é definido como a diferença entre a posição final e a posição inicial, tá? Então, que nem está mostrando aí, ó, delta x, x menos x0. Ela nos dá a menor distância entre os dois pontos, final e inicial, e nos fornece a orientação do movimento. Então, conforme vocês veem aí, ó, a posição final x2, a inicial é x0, então o deslocamento é essa seta em azul para a esquerda, né? E ela é a menor distância entre esses dois pontos. E ela nos dá a orientação, que o movimento foi para a esquerda. Já a distância percorrida, ela é a distância efetivamente percorrida pelo móvel. Ela é determinada pela soma dos deslocamentos em módulo. Então você teria que somar a distância, né, o deslocamento de x0 a x1 com o deslocamento de x1 para x2. Você soma eles em módulo, né, com valores positivos, tá bom? A gente também pode representar em duas dimensões esse conceito, né, em que a distância percorrida, né, de A para B, ela é indicada pela linha azul e o deslocamento pela linha vermelha, tá bom? Então, com base nisso, né, nós definimos, primeiro, a velocidade escalar média como a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Essa é a definição que a gente mais usa no dia a dia, né? Se um ciclista percorre 10 metros em 2 segundos, qual é a velocidade dele? Escalar média. É de 5 metros por segundo. Basta fazer essa divisão. É importante lembrar que esse cálculo nos dá uma média no seu trajeto, porque o ciclista ele pode e deve variar a sua velocidade. Então isso representa que a cada 1 segundo ele anda 5 metros em média, tá? A unidade no sistema internacional é o metros por segundo, mas a gente também usa outras unidades, né, como quilômetros por hora, milhas por hora e assim por diante, tá? Já a velocidade média, ela é definida como a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Sendo assim, essa definição ela nos dá também o módulo, direção e sentido do movimento, tá? E também é importante destacar, né, a dúvida é, qual é a diferença entre essas duas? É só isso? Basicamente sim, uma fornece só o valor numérico, a outra ela fornece o valor numérico, direção e sentido, tá? Porém, o resultado numérico nem sempre é o mesmo, tá? Ele só vai ser igual numericamente se os movimentos são, primeiro, retilíneo e não muda de sentido. Como no caso, vocês estão vendo a bolinha verde aí que andou para a direita. Então, nesse caso, a velocidade média e escalar média, elas são iguais, tá bom? Agora, um exemplo que não dá na mesma. Se eu tiver um corpo fazendo um movimento circular, ele sai de um ponto e volta para o mesmo local, né, o que vai acontecer aí? A velocidade média ela vai dar zero,
porque o deslocamento é zero, ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo lugar. Já a velocidade escalar média não é zero, porque a distância efetivamente percorrida num círculo é 2πr, né? E aí eu divido isso pelo intervalo de tempo. Então a velocidade escalar média, ou a rapidez, se preferir, 2πr sobre ΔT, ok? Bom, mas e quanto à velocidade, ou o que a gente chama de velocidade instantânea? Bom, o que acontece? A velocidade média, ela nos fornece uma média ao longo do movimento. E ela não nos fornece uma informação precisa do que aconteceu ao longo do trajeto. Então seria interessante a gente conseguir calcular a velocidade do móvel, que é a velocidade em cada instante de tempo. Qual é a ideia, né? Como é que a gente consegue fazer essa conta? Então, para facilitar o entendimento, vou pegar a situação de um carro, tá? E eu vou considerar, vou fazer uma marquinha, um ponto vermelho nesse carro e estudar o movimento dele, tá bom? A ideia aqui, qual que é? É nós tomarmos um intervalo de tempo muito pequeno. Isso faz com que o deslocamento do carro, do pontinho, também seja pequeno, tá? E por que nós fazemos isso? Porque se a gente pegar a equação da velocidade, ela é ΔX sobre ΔT, né? Eu não posso pegar num instante de tempo apenas, porque daí o que aconteceria? O meu ΔT seria zero, e eu jamais posso dividir por zero, né? Então o que a gente faz é pegar um intervalo de tempo muito pequenininho, tá? E a gente calcula a velocidade não no ponto, mas nas redondezas dele, né? E como que faz isso? Tomando o limite, né? E o limite em que o ΔT vai a zero, a gente reconhece essa escrita, né, como a derivada. Se a gente conhece então a função posição com relação ao tempo, né, nós conseguimos calcular a derivada e determinar a velocidade instantânea do carro. Em outras situações, você pega então um deslocamento em intervalo de tempo muito pequenininho, que é o que o radar fixo das cidades faz, né? Ele toma aí um deslocamento muito pequeno do carro e, portanto, um tempo muito pequeno e calcula a velocidade instantânea do carro naqueles trechos, né, em que o sensor capta na estrada, né, no piso do asfalto. A gente pode visualizar essa velocidade instantânea também pelo gráfico, né? Então, se a gente quer calcular a velocidade instantânea nesse ponto, a linha verde que passa por esse ponto, né, que é tangente a essa função em vermelha, que representa aí o movimento do corpo, é a derivada na função no ponto e, portanto, né, representa a velocidade instantânea nesse instante de tempo, tá? Então, para a gente calcular, né, calcula a derivada na função no ponto ou toma aí também a inclinação, né, a tangente de θ desse ângulo nesse triângulo, por exemplo, né, que aí a gente consegue calcular essa derivada aí, tá? Então, pessoal, a velocidade é a derivada da posição com relação ao tempo. Bom, então vamos aos exemplos da aula de hoje. Eu peço que vocês pausem o vídeo em cada exercício e tentem resolver por conta própria, tá bom? Então, exemplo 1. Marcelo está andando de um lado para o outro na palestra. Ele começa na posição 10 decímetros, move-se para a direita para x igual a mais 30, move-se para a esquerda para mais 20 e, finalmente, move-se para a direita para mais 50, como mostrado na figura. Qual é a distância percorrida e o deslocamento, respectivamente, com a medida em decímetros, tá bom? Então, lembrando que a distância percorrida ela é a soma dos deslocamentos intermediários. Então, como ele vai de x1 para x3, o primeiro deslocamento é mais 20, volta até a posição x3, deslocamento menos 10, porém a gente soma em módulo, então até agora 30 decímetros, e ele vai de x3 para x4, que é dar 30 decímetros, somando tudo, mais 60 decímetros. Já o deslocamento, como ele sai de x1 e vai até x4 no final das contas, o deslocamento só depende disso. Então, resulta em
50 menos 10 mais 40 decímetros, resposta A. Próximo exemplo. Uma pessoa começa em Hortolândia, dirige para Piracicaba em 1 hora, permanece por lá durante 1 hora e depois volta para Hortolândia em 30 minutos. Qual é a velocidade média da ida e volta? Bom, lembrando que a velocidade média é definida em termos do deslocamento, e deslocamento depende apenas da posição final e inicial. Como a posição final é igual à inicial, o deslocamento é zero e a velocidade média também é zero. Logo, a resposta é NDA, nenhuma das anteriores é a única que atende isso, tá? Um detalhe importante, se ele pedisse a velocidade escalar média ou a rapidez, aí sim você calcularia, né, a velocidade escalar média como 100 km, que é a da ida e volta, dividido pelo tempo total da viagem, que daria 2 horas e meia, contando a parada, tá bom? Próximo exemplo. A posição de um objeto que se move ao longo do eixo x é dada por x de t igual a 3t menos 4t ao quadrado mais t ao cubo, onde x está em metros e t em segundos. Item A. Determine o deslocamento do objeto entre os instantes 0 e 4 segundos. Item B. Determine a velocidade média entre os instantes 0 e 4. C. Determine a velocidade nos instantes 0 e 4. E D. Esboce o gráfico da posição e da velocidade em função do tempo. Então vamos lá, lembrando que trata-se de um movimento unidimensional, a gente representa ele no eixo x, tá? E no item A ele pede o deslocamento, então basta eu calcular a posição final e a posição inicial e fazer a diferença. A posição inicial ela é dada no tempo zero, né? Substitui o tempo igual a zero aqui na função, x de t dá zero. Para t igual a 4 segundos, substituímos os valores, dá 12 metros. Então, o deslocamento, posição final menos inicial, 12 metros. Item B, ele pede a velocidade média nesse intervalo de tempo. Aí fica tranquilo, né? Aplicamos a definição, deslocamento acabamos de achar, 12 em 4 segundos, 3 metros por segundo, tá? Então é a velocidade média. No item C, ele quer as velocidades instantâneas, né? Nos instantes 0 e 4 segundos. Aí nós precisamos aplicar a definição em que a velocidade ela é a derivada da posição com relação ao tempo. Como nós conhecemos a função, beleza, derivamos a função aplicando lá a regra do tombo, né? Sempre cai o expoente. Então o expoente aqui é 1, vai ficar 3 vezes 1, e t elevado a 1 menos 1, né? Então expoente 0, só sobra 3. Fazendo a mesma coisa, né? Então 3 menos 8t mais 3t ao quadrado. Então aí basta a gente substituir, né, os instantes de tempo desejados. Para tempo igual a zero, a gente vê que a velocidade é 3 metros por segundo, e no instante 4 segundos a velocidade é 19 metros por segundo. Ela foge bastante da média, né? Mas como eu lembrei, a velocidade média ela é uma média no intervalo de 0 a 4 segundos, ok? Isso significa que a velocidade nesse intervalo ela variou bastante, tá bom? Sobre os gráficos, né? Como é que nós fazemos para construir cada um deles? Eu vou começar pelo gráfico da posição pelo tempo, que é mais difícil. Então a gente pega a função, tá? Se fosse de segundo grau, seria mais fácil. Terceiro grau, vamos aplicar um truque aqui, tá? Para a gente determinar aonde a função ela toca o eixo das abscissas, né, e determinar as raízes dessa equação, a gente põe o t em evidência primeiro. Então a gente vê que o t em evidência, eu transformo essa equação numa linguagem mais simples, que quando eu igualo a zero, né, para encontrar então as raízes, eu imediatamente tenho que ou o tempo é igual a zero, ou esse trecho, né, essa equação de segundo grau, tem que ser zero. Então fica bem mais simples, né?
calculando Pitágoras aqui, Pitágoras não, desculpem, o Bhaskara, né? A gente chega que o tempo, uma solução é tempo igual a 1 segundo e a outra solução é tempo igual a 3 segundos, tá? E aí, com essa informação, a gente já consegue começar o gráfico, tá? Porém, a gente precisa, para colocar o comportamento, né, uma função de terceiro grau, né? Então, a gente deriva, né, essa função aqui e iguala ela a zero, para encontrar os máximos e mínimos locais, né, da função, tá bom? Então, a gente já fez essa derivada, agora iguala ela a zero, né? Já que a derivada ela é a velocidade do móvel. E resolve a equação de segundo grau aqui, né? A gente vai chegar em duas soluções, tempo 2,22 segundos aproximadamente e 0,451 segundos, tá? Feito isso, encontrado esses máximos e mínimos locais, agora a gente tem que determinar a concavidade. A gente deriva, então toma a derivada da velocidade ou deriva a derivada segunda da função da posição, tá? Fazendo isso, né, a gente chega aqui, a derivada segunda dessa função é menos 8 mais 6t, simplesmente aplicando aquelas regrinhas do tombo, tá? Então, se nós substituirmos os pontos de máximo e mínimo local, a gente verifica que essa derivada ela vai dar negativa nesse ponto. Então isso significa que a função ela tem uma concavidade para baixo, aqui carinha triste nesse ponto, tá? No ponto 2,22 segundos, eu vou ter uma derivada positiva. Se você substituir aqui, você vai ver que essa derivada vai dar positiva. Então, eu tenho uma concavidade positiva para cima, né? Então, com isso, a gente consegue desenhar, esboçar o gráfico, né? Onde, para tempo menor que zero, para nós da física não é interessante, a gente não precisa dessa informação para tempo menor que zero, já que a gente começa a analisar sempre para tempo positivo, né? Então, aqui a gente tem então as raízes, né? 0, 1 e 3 segundos. Aí nós determinamos os máximos, o máximo, né, e mínimo local para esses instantes de tempo, né? E através da derivada segunda verificamos a concavidade tem essa forma. Então, conseguimos traçar a função. O que a gente percebe é que o móvel, ele parte então da origem, anda até uma posição aqui próxima de 1 metro, retorna até a origem e anda até uma posição negativa em torno de menos 2 metros. Para aqui por um dado instante, e aí ele passa a se deslocar, né, a andar no sentido positivo. Passa pela origem de novo e vai embora, né? 2, 4, 6 metros, 8 e vai embora, tá bom? Já a velocidade, o gráfico dela é um pouco mais simples, visto que eu tenho uma parábola, né? Então a gente desenha de forma mais simples, já que, né, o coeficiente aqui do termo quadrático é positivo, então eu tenho uma concavidade para cima, né? E aqueles pontos de máximo e mínimo local da função x, ele equivale à raiz dessa função. Então, por isso que aqui para o gráfico de v por t, aqueles máximos e mínimos correspondem ao zero, onde a derivada era zero, né? E então a gente vê que a velocidade do móvel ela vai diminuindo até atingir o valor de zero aqui no instante de tempo 0,631 segundos. Depois a velocidade passa a ser negativa, então isso significa que o móvel está andando no sentido contrário do eixo x, né? Até que essa velocidade, né, ela inverte aqui, ó, ela chega, atinge o valor máximo, né, de 2 metros por segundo no sentido contrário, e aí ela começa a diminuir de valor de novo, até parar o carro e começar a voltar a andar no sentido positivo do eixo x, tá bom? Então, nesses dois pontos aqui, ó, 0,631 e 2,22, o carro ele está parado, tá? Aqui
significa que o carro está andando no sentido positivo do eixo X. Entre 0,631 e 2,22 segundos, o carro está andando contra o sentido do eixo X. Se ainda não ficou muito claro, fique tranquilo que na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho melhor esses gráficos, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço.